Já estamos aqui com uma grande mulher de fibra que a gente recebe nesse mês de maio, Lúcia Ferreira. Seja bem-vinda, Lúcia, que alegria lhe receber aqui. Obrigada, prazer é meu estar aqui conversando com você. Olha, primeira pergunta para você, você se considera mulher de fibra? Vinícius, não acho que sou de fibra, né? Mas algumas pessoas me consideram de fibra, talvez porque já passei por muitas situações, né? E tenho um testemunho de tratamento que fiz e lutei, e estou aqui hoje contando a história e testemunhando que é preciso a gente ter fé, confiança, né? E acreditar que é possível. Embora às vezes a gente passe por um momento de grande tribulação, mas eu sempre tive em mente essa confiança, essa fé. Não é fácil você passar por tribulações, por problemas, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que passam por problemas e às vezes ficam talvez desmotivadas porque às vezes não regam sua fé diante do Santíssimo, ou orando, ou rezando. Você tem que fazer a sua parte, que é o nosso exercício diário. Mesmo porque que às vezes as pessoas, infelizmente, quando passam por problemas, as situações às vezes nem tão grave, e às vezes é como se estivesse no fundo do poço e não tivesse assim uma luz. E a luz que nos fortifica a cada dia é Cristo na nossa vida. E eu tenho Maria, né? Que é a minha grande intercessora, a minha mãe que está aqui presente aqui no estúdio, que ela para mim, ela é tudo, ela é a minha confidente, sabe? Então todos os meus problemas eu digo é com ela que você resolve. É com ela, né? Então, eu digo assim, interceder junto a seu filho, né? E então, assim, é a minha vida, né? Confiar sempre. E eu ensino isso pro meu menino. E tem que ensinar, de família de pai para filho, né? Pois é. Agora, Lúcia, quando você chegou aqui, que eu fui lhe receber, você disse que estava de branco, aí falou que você tem uma promessa de vida para usar branco e azul. Por quê? Branco e azul. É porque, como eu passei por um período bem conturbado de um tratamento muito pesado de câncer, né? Eu disse, não, vou ter que fazer a minha parte, né? O lado espiritual, sabe, Vinícius? Então, eu lembro quando eu fui entrar na sala de cirurgia, que eu fechei os olhos e comecei a rezar Salve Rainha, né? Me lembro demais. E tive assim como se fosse assim, uma sensação que eu tivesse visto azul e branco, não sei o que, não sei lhe explicar com detalhes. Aí eu disse, o que é isso? Mas aí fechei meus olhos de novo, aí me entreguei totalmente nos braços de Maria, no manto dela. Eu disse, se for isso que ela quer, alguma missão, ela que faça parte dela. Peça a seu filho, porque se ela quer em alguma missão, então ela faça parte dela, porque eu vou cumprir. E então eu uso azul e branco, é para o resto da vida. No início, o meu menino, que hoje já é um rapaz, que ele tinha 8 anos, ia fazer 9, né, quando eu estava fazendo o tratamento, que ele viu, eu mudei todas as minhas roupas azul e branco, ele, mãe, por que o azul e branco, né? Mãe vai morrer? Eu digo, não, meu filho, tu é viva, né? E vou superar cada dia. Então, às vezes a gente faz uma promessa, às vezes não é uma promessa, não é uma troca, é uma mudança de vida. Às vezes a gente é vaidosa, a gente vai mudando o jeito, porque a gente, para alcançar um milagre, que eu chamo de milagre, porque a vida da gente é um milagre, a gente tem que merecer esse milagre. Vi muitos colegas minhas falecerem lá no instituto, né, onde eu fiz meu tratamento. E eu sempre firme, forte, confiando nela, né? Eu digo, me cobre com teu manto. Qual foi o tipo de câncer que você teve? Câncer de mama. Câncer de mama? Câncer de mama. Como é que foi passar por esse tratamento? Como é que foi receber o diagnóstico? Vinícius, o diagnóstico, ele nos deixa assim, como se a gente estivesse num beco sem saída. Porque a gente se vê muito aflita, angustiada, principalmente porque a gente tem filho pequeno, né? Quando a gente tem um filho pequeno, aí dá assim, ninguém sabe explicar direitinho, mas é como se toda a nossa vida passasse rapidamente e a gente fica, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, por conta do meu filho, isso. E a gente fica mesmo
Agora eu fiquei aqui pensando, me recordo que a gente fica mesmo assim, sem chão, é a palavra certa, é sem chão. Mas sem esperança jamais. Pois é, Vinícius, a gente fica sem chão até no momento que a ficha não cai. Aí eu lembro demais e eu chorando e assistindo Padre Léo, viu? Padre Léo, ele estava num acampamento, me recordo bem as palavras dele, ele dizia assim, e eu sozinha na sala assistindo a homilia dele, e ele dizia, levanta a cabeça, é com você que eu tô falando. E eu sozinha, eu disse, será que é comigo? É você, olha só, né? Levante, aí, confie que você vai conseguir. Eu digo, opa, é comigo. Então, sequei minhas lágrimas, me levantei, eu digo, vou lutar. Lutei e tô aqui, né? Eu sei que a minha médica muito boa, a doutora Aline, ela disse que meu caso era grave, né? Ela disse, menina, tu é um milagre. Eu disse, Lúcia, você é um milagre. Você reza? Ela disse assim, você reza, tu só pode rezar muito, porque você é um milagre, né? Então, eu só tenho muito a agradecer a Deus, a minha Virgem Maria, que eu tenho certeza que ela intercedeu por mim lá, junto a seu filho. Acho que ela disse assim, deixa a bichinha aí Deixa a bichinha um pouquinho mais, para ela ser mais feliz. Pois é, e eu fico feliz por ela ter me dado essa oportunidade. E graças a Deus foi em 2012, viu? 2012, então já fazem quantos anos? Muitos anos, mais de 10 anos, né? Acho que eu vou fazer agora em junho, acho que é 13 anos. Agora, o câncer foi o maior desafio da sua vida, Lúcia? Foi, Vinícius, porque até então, eu digo sempre lá em casa, quando a gente está com problema, eu digo sempre lá em casa, digo para a mãe e para os meus meninos, tudo da terra que dá para se resolver. Agora, quando vem lá de cima, então a gente tem que se apegar à nossa fé, à confiança e entregar tudo ao colo de Maria, que ela vai levando lá para o filho dela, né? Mas aqui as coisas da terra, ô Vinícius, todo mundo tem problema, a gente tem. E tem nas entrelinhas que todo mundo tem problema, principalmente os familiares, né? Mas a gente tem que superar. Problema tem, ninguém é perfeito, né? Então, se nós não somos perfeitos, eu também tenho meus problemas, tive minhas dificuldades. Agora vai fazer 3 meses que meu esposo faleceu, né? E então, a gente lutou muito. Tentamos, todos nós, toda a família dele, a nossa. Mas você sabe que a gente, quando está nessa luta diária, é uma decisão sua querer viver. É verdade. É verdade? É. Então, eu decidi, pela minha vida, lutar, seguir com o tratamento, fazer tudo que o médico está... Ainda hoje eu faço, né? Ainda hoje tem coisa que eu tenho mau cuidado, porque... fui orientada e então ainda cumpro o que ele diz. E as pessoas quando têm um vício, né, principalmente do álcool, é uma decisão da pessoa, né? Então a gente tentou, a família tentou, as irmãs tentaram, mas eu acredito que ele está num bom lugar, porque ele sofreu, né? Ele passou ele ficou internado na UTI, mas não deu certo, né? E como é que você lidou com a perda do seu esposo? Vinícius, é assim, uma sensação que eu não sei lhe explicar assim direito. Quando a pessoa recebe uma notícia dela, a gente tem aquele impacto, né? Mas só, Vinícius, que eu botei na minha cabeça da época do meu tratamento que ninguém vive para sempre. Então, eu botei eu conversava com os meus meninos, olha, vamos ser fortes, porque eu estou fazendo tratamento e eu não sei o que vai ser, então vamos ter que ser fortes. Aí o meu menino, que era o mais novo, ele às vezes ficava com os olhinhos, né, eu seja forte. Porque assim, Vinícius, quando se passa por um tratamento é uma coisa, a gente está tentando se apegar a um pequeno detalhe, né? Aí ele vai na caminhada, a gente vai ficando forte, porque a gente vai vencendo, porque a gente confia. Então esse nosso lado espiritual, ele
pesa muito, ele conta muito. Porque se você não tiver essa confiança, eu digo sempre, a confiança que tudo vai dar certo, a gente não consegue ultrapassar. Já no caso da perda de um ente querido seu, pai dos seus filhos, a gente sente porque o lutar da família, o lutar da esposa por aquela pessoa, e é porque a gente reclama, a gente briga, não existe uma pessoa que vê seu ente querido e diga assim, tá bom, não, a pessoa sofre também, né? A gente sofre também, até pelas escolhas erradas da pessoa. Pelas escolhas. Por isso que eu digo sempre para as meninas que eu canto aquela música, a decisão é tua, Padre Zezinho. Padre Zezinho. Gente, aquela música, ela é belíssima, então nós temos que tomar uma decisão na nossa vida para o bem, que as pessoas vejam a gente. Sabe que a gente tem defeito, mas que a gente procura sempre melhorar, né? Por isso que a gente vai para a nossa missa, a gente vai nos momentos, por exemplo, nós estamos no mês de maio, vamos na nossa caminhada mariana. Então é o nosso exercício diário, nosso fortalecimento espiritual. Agora, o que foi que fez você ficar tão íntima de Nossa Senhora? É desde sempre? Não, ou você não. Foi no sofrimento que eu me aproximei de Maria? Foi no sofrimento. Mas foi na época do câncer ou já foi antes? Vinícius, antes eu não andava peregrinando com Nossa Senhora. Era uma mulher vizinha minha ali do Alto dos 14. Aí ela não pôde mais andar porque ficou cuidando do pai dela, que era idoso. Aí eu fui andar, né, com as meninas e a gente, eu tinha o quê? 26, 27 anos por aí. E começamos a andar. Naquele tempo era muito difícil, tudo muito difícil. Hoje em dia a gente tem tudo pela internet. Tudo mais fácil, né? Tudo mais fácil. Até um texto pra gente comprar era difícil, né? Verdade. Então, naquela época que eu comecei a fazer esse papel de evangelização, né, as pessoas sabiam manusear o texto, né? Eu mostrava onde é que ficava, o que significava a cruz, aquele Pai Nosso, Ave Maria. Quantas vezes eu não entreguei o texto na mão e ia segurando eles ensinando, né? Onde era Ave Maria. Então a gente começou assim. Aí passou-se o tempo, aí veio esse desafio, que aí eu fiz esse compromisso de enquanto vida eu tiver, eu vou fazer o mês de maio, que eu faço o mês de maio, e fui chamada pelo Manto de Maria para participar do grupo das Mães Cristãs, que eu fiquei apaixonada pelo grupo desde quando eu li a primeira ata, né? O que é as Mães Cristãs? Para o pessoal de casa entender, porque muita gente não conhece, às vezes acha que são aquelas senhoras que não tem o que fazer ou para a igreja. O que é as Mães Cristãs? As Mães Cristãs é um grupo maravilhoso, é um grupo que eu acredito que todas as mães têm os seus desafios nos lares, né? Tem as suas dificuldades, tem as alegrias de Maria, que também, que eu digo sempre às meninas, a gente vem sempre pela alegria. Porque quando a gente retorna pela dor, é um pouco difícil e doloroso. Então, o grupo das Mães Cristãs é esse grupo cheio de alegria. É um grupo que ele também medita e ele reflete as dores dela e também toda a trajetória do filho dela, né? Então, ele foi criado no ano de 1961, né? O grupo das Mães Cristãs ele foi criado em 1961 pelo Monsenhor Moraes, né? Então, naquela época, o grupo das Mães Cristãs ele foi criado justamente para que as senhoras daquela época tivessem esse espaço de orações para rezar por seus filhos por conta do álcool, né? Ah, porque olha só. Era uma realidade daquele tempo. Era uma realidade daquele tempo. Puxa. É interessante, né? Interessante. Quando a gente leu esse livro, até o padre Nonato estava junto na nossa reunião, e a gente viu e sentiu junto com elas o que elas passaram no passado, né? Só que hoje a gente vê que a realidade é um pouco complicada, né? É muito mais do que o álcool. Muito mais do que o álcool. Não é só o álcool. Então, elas criaram, né, esse grupo de senhoras, eram poucas senhoras, não sei se eram uns 27 senhoras da sociedade daquela época, né? Então elas se reuniam junto com o padre, aí elas faziam também os trabalhos sociais, né? Ajudar as pessoas carentes. Então toda partezinha aqui do município que a gente vê assim alguma coisa, elas participavam, né? E hoje a gente resgata as mães, porque muitas mães às vezes não têm esse tempo tão disponível, né? Porque o grupo,
eu não gosto nem de chamar de grupo, é um apostolado de Maria, né? Um apostolado mariano. Que é uma missão. Que é uma missão, né? Que é uma missão belíssima, que ele está voltado justamente para essa reflexão de você, mãe, esposa, e hoje está diferente. Porque naquela época as mães eram só esposas, elas não trabalhavam. Não trabalhavam. É diferente. Hoje olha só, é interessante a gente vivenciar lendo um livro de ata do passado e fazer esse comparativo com o presente, né? com hoje, interessante. Agora só pode ser mãe, Lúcia. Não, se for só esposa. Não, pode ser mãe, pode ser madrinha, pode ser tia. Por exemplo, se uma mulher não pode ter filhos, ela tem problema genético, mas ela quer ser mãe cristã. Pode. Não é só para mães. Não. Para essas mulheres que querem entrar em oração pelos seus afilhados, pelos seus sobrinhos. Então qualquer mulher pode entrar, independente de estar casada, mas se não tiver e puder casar, a gente, né, tá aí para orientar, para poder, a gente também faz essa parte, né, de evangelizar e mostrar para elas a importância do sacramento, né, que isso aí é fundamental. Mas você sabe que a gente vive hoje em uma sociedade que tá tudo assim, né? Hoje você está casada e outro já não pode, aí casa com outro. Mesmo assim, por que eu vou abandonar essa mulher? Não tem porquê, né? Então a gente tem que acolher todas as pessoas. E a gente recebe com todo carinho, a gente está aí juntas para a gente fazer essas evangelizações nos bairros, nas localidades, onde chamar, nós estamos prontas. Agora, como é que você faz? Porque você falou das mulheres do passado, você não é de 1960. Pois é. Você é bem mais recente. Agora, como é que você faz? Você é mãe, você trabalha, como é que dá conta de tudo isso com o apostolado? Isso é que é ser mulher de fibra, como é que você faz? É obra de Maria. É graça dela. É graça, eu tenho certeza. É engraçado, Vinícius, essa sua fala aí, as meninas me disseram, acho que foi agora, na última reunião, mulher, como é que tu dá conta? Eu disse, Maria, só pode, porque a gente trabalha e a gente tem que sempre, Vinícius, tirar esse tempinho, seja o que for, mas um tempinho para ela a gente tem que tirar, mesmo porque ela é maravilhosa na nossa vida. Ela é Nossa maravilhosa. Senhora é muito na vida da gente. E eu me espelho nela principalmente pela humildade, a simplicidade dela, a obediência. Força. Quando ela é uma coisa que me chama a atenção muito na nossa mãe de Jesus, na nossa mãe de Deus, na nossa mãe maravilhosa, é aquela primeira passagem em Bodas de Caná, que quando eu penso que Nossa Senhora, ela prestava atenção em tudo. Então ela observou que faltou o vinho. Aí você já imaginou que toda dona de casa, toda esposa é desse jeito, né? Ela sempre está atenta. Atenta à necessidade, né? Aí ela percebeu, aí ela chegou, né? Aí disse lá para os servos, né? Para encher as talhas. Fazei tudo o que ele disse. Aí a palavra que ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Aí é fantástico. E é aquele né? negócio, né, Lúcia? Se você pegar a passagem, essa passagem das Bodas de Caná antes, você vai ver que fala assim: Jesus e os apóstolos foram convidados. E a mãe de Jesus estava lá. Ela não foi convidada. Ela já estava lá, que era íntima. Era íntima. Era íntima das porque famílias. Era parente, né, dele, né? Já estava dentro. Ela com íntima certeza deve ter casais. feito muita coisa. Com certeza. Ela com certeza. E sempre por trás, né? E outra também que eu gosto demais, e quando eu leio essa passagem, como se eu me transportasse, sabe? E outra passagem também que eu gosto muito é que quando ela recebe, né, a notícia do arcanjo Gabriel que ela vai ser mãe. Já pensou, Vinícius, se fosse no tempo de hoje? Mas nem a colocava onde? Nas redes sociais. Ei, você é a mãe de... Você é a mãe do Filho de Deus. Olha aí, já... E ela, na grande sabedoria dela, o que foi que ela fez? Ela ficou quieta. Ela silenciou. Em silêncio. Silêncio sábio. E qual foi o papel dela? Quando soube que a prima dela já, né, Santa Isabel, ela arrumou as coisas dela e foi. Aquilo ali é brilhante. Ela é a primeira missionária, eu acho. Eu tenho certeza verdade. que ela é a primeira missionária. E outro fato dela que me toca bastante, bastante mesmo, é aquela queda, a primeira queda de Jesus, né? Que ali ela é muito profunda, ela é tocante.
que quando ele cai, ela olha para ele e ele olha para ela. Então, aqueles olhares diz tudo, né? Então, eu acredito que aquela dor dela que foi muito grande, que ela deve ter no coraçãozinho dela, ela deve dizer, levante, você consegue. Você consegue. Então, é brilhante a vida de Maria. Então, ela tem que ser, ela que cobre a gente com as graças dela, né? Com as misericórdias. A gente tá olhando pra cá, que Nossa Senhora tá bem aqui, né? Daqui a pouco vai ter a coroação, que a Lúcia vai coroar Nossa Senhora, né? Daqui a pouco. E a gente fica olhando pra cá porque ela tá aqui, é imperceptível, tem que olhar pra ela, né? Lúcia, deixa eu fazer com você um bate-bola jogo rápido. Eita. Eu não suporto. Eita, eu não suporto. O que mentira. Ninguém gosta de mentira, né? Pois é, o pai ensinou a gente a não mentir, sabe? Então a gente pode até ficar reservada. Mas assim, mentir eu não gosto muito, não. Não é legal. Quando eu era criança, eu sonhava em ser... Ixi, Vinícius, meu sonho era ser advogada. Sério? E por que não foi? Porque, Vinícius, naquele tempo as coisas eram difíceis, né? A gente morava ali no quadro da igrejinha, eu saía e ficava olhando o julgamento, eu achava belíssimo. Eu gostava. Ou não quer ainda realizar esse sonho, não? Eu já tô passada. Ei, mas uma amiga minha, até ela me disse assim, mulher, nunca é tarde para estudar. Vai fazer tua faculdade? Eu vou pensar. O que não pode faltar no meu dia? Alegria. Ah, minha filha, pode estar do jeito que tá, eu tô sorrindo, eu digo, porque eu confio e acredito, né? É isso que vai aí. dar certo. Se eu pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Fala, meu Zé, viva ou morta? É. Se você pudesse ter a chance de jantar com uma pessoa. Uma pessoa importante. Você que escolhe, seja uma pessoa que já morreu ou que tá viva. Quem você escolheria para jantar? Meus 2 filhos. Seus 2 filhos? É, eu preciso jantar com eles. Medo eu tenho de... Cobra. Você tem medo de cobra? Morro de medo. Não acredito. Eu fico louca, morro de medo de cobra. Morro de rir quando? Eu morro de rir com qualquer coisa. Tudo você tá rindo, tudo é um motivo. Tudo é motivo. Se tiver um bolinho ali... Tá ótimo. Tá ótimo. Minha maior qualidade? Eita, minha maior qualidade? Eita, Vinícius, não sei lhe dizer não. Mas acredito que seja humildade. Eu fico quieta no meu canto. Gosto sempre de estar nos bastidores. Nunca da frente? Não, não gosto, não. Um santo de devoção? Eita, vamos fazer uma lista. Nossa Senhora, né? Jesus, Sagrado Coração de Jesus, minha Nossa Senhora, né? São Francisco, Santo Antônio. Sou muito devota também. Mas é uma lista enorme de santos, né? Uma palavra que te define? Eu acho que eu vou pelas meninas. Lúcia, tu é muito alegre. Eu vou pela alegria, né? Alegria. Pela virtude da alegria. Sabe por quê? Porque às vezes a alegria... Os problemas os outros não tem nada a ver. Então por que eu vou chegar perto de ti chateada? Não? Bom, o senhor Jonas falava, os problemas são seus, mas sua cara é dos outros. Claro. Né? Sua cara é dos outros. Antes de morrer eu quero. Vixe Maria, tão cedo eu não quero isso perto de mim. Eu até que me preparei, viu? Me preparei. Você se preparou pra morrer? Me preparei. Como foi? Fui olhar o caixão. Não acredito. Como foi isso? Você se preparou pra morrer? Porque eu não ia morrer. Eu digo, eita, eu vou olhar. Eu fui olhar, muito enfeitado. Eu quero não quero. Mas deixou pago? Eu fui lá só olhar o preço, olhei, eu digo, mas isso aí não dá pra mim não. Deixa pra outra vez. Passei, não fui mais. E ainda bem, então seria trabalho em vão, né? Pois é. Eu disse isso pra mim com Maria, eu não acredito. Eu fui. Porque assim, querendo ou não, você tem que se preparar, né? Não tem uns planos que o povo faz aí? Tem uns planos funerários. Lúcia, agora o que é preciso para ser uma mulher de fibra? Ter coragem, sabedoria, confiança em Deus é fundamental, porque se você não confiar nos dons do Espírito Santo, aquele que lhe ilumina, a gente não consegue superar os desafios, os problemas que vêm aí. Hoje em dia, todo mundo passa por tribulação. Acho que não tem ninguém que viva sem problema, né? É acreditar que tudo passa, né? Que tudo vai passar. Tem gente que às vezes fica desesperado porque cortaram a sua energia. O que você vai fazer? Vai morrer? Se resolve. Faz um jantar de luz de vela, vai achar graça, no outro dia se resolve.
Então é por aí que a gente tem que pensar que tudo se resolve, tudo tem que ter calma, né? E ela que ajuda a gente. Nossa Senhora que nos ajuda. É. Agora você recebeu uma missão especial hoje, que é coroar Nossa Senhora. Você já coroou Nossa Senhora alguma vez? Não, nunca. Essa vai ser a primeira vez? Primeira vez. Você tá ansiosa? Tá emocionada? Eu tô até nervosa. Você tá nervosa? O que é que Linda. significa para você poder coroar Nossa Senhora, em especial nesse ano que você passou aí por um momento de perca com seu marido e tudo mais? O que é que significa para você coroar Nossa Senhora? O que eu vou sentir nesse momento, que eu já estou sentindo, é essa intimidade, né? Que a gente tem. É como se ela estivesse mais perto de mim, eu estivesse tocando nela e aceitando essa missão que ela me deu, né? Então, que Nossa Senhora abençoe todas as mães, todas as mulheres, as missionárias agora no mês de maio, todas elas, que a gente sai da nossa casa e vai em missão pelos bairros. Então, que Nossa Senhora dê sempre essa humildade para mim, essa simplicidade e essa alegria. Que eu sei que tem tribulação, mas a gente tem que acreditar e confiar, né? É verdade. É o mais importante de tudo. É o mais Bom, então agora a gente vai se preparar para coroar Nossa Senhora. Nossa Senhora que é sempre mãe. Sempre foi mãe, uma mulher que sempre foi mãe. Ela que é a maior missionária, a maior mulher de fibra que nós temos é ela. É Maria. Então vamos agora coroar Nossa Senhora.